colegas, professores, que vão falar sobre argumentação jurídica, e é o professor Giovanni Tamelli e a professora Mariana Furtado. Ambos já são nossos parceiros e conhecidos aqui do grupo. A gente agradece bastante. A professora doutora Mariana Bucato é doutora em Letras pela Universidade Nacional de La Plata, é professora catedrática dos cursos de Introdução à Língua e Comunicação em Linguagem 2, pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisas Linguísticas do CUNICET, dirige projetos de pesquisa e teses sobre temas relacionados à análise do discurso jurídico. Sua produção científica e acadêmica, que tem apresentado em conferências da especialidade e em publicações nacionais e internacionais, mostra grande interesse na consolidação de uma pesquisa em linguística cognitiva, aplicada ao estudo das línguas e especialidade. Ministrou inúmeros cursos e seminários para profissionais em diversas áreas: linguística, direito, comunicação, psicologia, em instituições acadêmicas e órgãos judiciais. A sua palestra é intitulada Argumentação Jurisdicional e Conectores Formulares que Encapsulam. O professor Dr. Giovanni Tamelli é pesquisador e professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Seus principais campos de interesse acadêmico incluem filosofia do direito, filosofia da política, teoria da argumentação e retórica. Interessa-se mais particularmente na argumentação jurídica e, mais em geral, na dimensão estratégica e persuasiva da argumentação prática. Desse ponto de vista, seus interesses abrangem todos os aspectos ligados à argumentação jurídica, incluindo filosofia e história do direito, filosofia política, história do pensamento político, direito e literatura, direito e economia, retórica judicial. Sua palestra, Retórica Jurídica, Perspectivas Comparadas. Então, cada expositor terá 30 minutos no máximo, e ao término é que a gente abre espaço para a plateia fazer alguma colocação, alguma pergunta, tá certo? Obrigada. Então, começamos pelo professor Giovanni, né, pela ordem da programação. Ok. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obviamente. Bom, eu já é a minha terceira vez aqui em Natal, estava a pensar nisso há pouco. Portanto, começa a ser um habitué da UFRN, mas de qualquer forma é sempre um grande prazer, é uma honra poder participar, enfim, dos trabalhos um grupo de investigação tão ativo como este grupo organizado pela professora Carmen. Acho que eu não posso falar. É porque está sentado. É que eu não gosto muito de falar com os microfones. Está bem. Agora, não, é que eu costumo mudar as mãos, depois não se percebe nada. Está bem. Percebem? Sim. Ok. O tema da minha apresentação é suficientemente abrangente para podermos, enfim, digamos, introduzir também o tema do discurso retórico em geral, né? Do discurso persuasivo, poderíamos dizer, além da questão mais específica da retórica jurídica. Além da questão mais específica da retórica jurídica. O problema, que afinal de contas é o grande problema, digamos assim, da retórica como disciplina de análise do discurso, é o problema, digamos, do estatuto metodológico, da autonomia, né, da retórica como disciplina de análise do discurso, em particular, obviamente, do discurso pessoal. Então, esse é um problema da retórica em geral, obviamente. Né? Falar disso do ponto de vista da retórica jurídica em particular, da retórica em geral, enfim, são dois aspectos, digamos, ligados entre si. Como sabem muito bem
meus alunos que já tive a ocasião de ter nessa universidade, esse aliás é o problema genético, digamos, da retórica, né? Em geral. A própria palavra retórica surge num contexto polêmico, surge num contexto de um debate em torno da autonomia metodológica, né, da disciplina. Platão é de facto o primeiro, né, que utiliza a palavra retórica em sentido sistemático. Os sofistas não usam a palavra retórica, pelo menos os fragmentos que chegaram até os nossos dias. Nos fragmentos que chegaram até os nossos dias não é usado, o que significa que provavelmente não a usavam de forma sistemática. Platão usa a palavra retórica, mas no contexto de um debate polêmico, aliás, do ponto de vista de Platão, de uma crítica em torno da autonomia metodológica, né, da retórica. Em Platão, a retórica é uma disciplina que não tem, né, uma autonomia metodológica. Aliás, não há espaço, digamos, não para o discurso persuasivo em geral, né, nos textos platônicos, mas não há espaço para uma disciplina autônoma, né, como a retórica dos sofistas, né, por razões, enfim, em parte nós, pelo menos os que fizeram curso comigo no ano passado já sabem, e que eventualmente depois podemos também discutir no debate. Então, se nós considerarmos, para chegarmos rapidamente aos nossos dias, porque, enfim, esse é o tema do nosso encontro, se nós considerarmos a história, tanto da retórica como disciplina autônoma, mais ou menos autônoma, consoante os autores, digamos, na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, até chegarmos aos nossos dias, e até chegarmos em particular a toda essa tradição de recuperação da retórica antiga que começa nos anos 50, com os trabalhos de Chaim Perelman, de Theodor Fiebig, em particular na área do direito. Enfim, se nós considerarmos toda essa história, temos sempre como pano de fundo essa relação complicada, digamos, entre retórica e dialética. Já começa nos diálogos platônicos e depois continua complicado ulteriormente, depois na tradição filosófica moderna e contemporânea, pela relação com a lógica e, sobretudo, a interpretação moderna e contemporânea da lógica, que começa depois com os trabalhos de Camus no Renascimento e depois com toda a tradição cartesiana na Idade Moderna, e uma, digamos, reinterpretação do sistema das ciências do discurso, que coloca basicamente a lógica numa posição hierarquicamente superior, inclusive do ponto de vista dos dados, digamos, dos discursos demonstrativos, que são os discursos estudados pela lógica, desde Aristóteles. Enfim, o órgão de Aristóteles, como sabemos, é dividido basicamente em duas grandes partes: o estudo dos discursos demonstrativos é a lógica, o estudo dos discursos que têm premissas opináveis é a dialética. Depois tem essa espécie de apêndice, que é a retórica, que é o estudo dos discursos persuasivos. Então, essa complicada relação, digamos, entre dialética e retórica continua basicamente até os nossos dias, de qualquer forma. A própria reabilitação ou recuperação que Perelman faz da retórica nos anos 50 não resolve, de facto, esta ambiguidade. Como sabem, o texto de 1958, que ainda é um texto sobre a teoria da argumentação em geral, escrito por Chaim Perelman e Lucie Audrex de Decamp, Tratado da Argumentação e Nova Retórica, logo na introdução, Perelman conta, enfim, como o processo de elaboração dessa nova teoria, ao longo desse processo de elaboração dessa nova teoria da argumentação, que por Perelman começa mais ou menos com 1945, o texto sobre a justiça, e continua nos anos 50 para chegarmos ao 1958, quando é publicado o tratado,
Enfim, esse processo de elaboração de uma nova teoria da argumentação, ao longo desse processo de elaboração de uma nova teoria da argumentação, Perelman tinha dúvidas, digamos, sobre o rótulo a atribuir a essa nova teoria. Nova retórica ou nova dialética? O que é que ele realmente queria recuperar da teoria do discurso aristotélico? A parte da dialética, os tópicos, enfim, ou a parte de análise do discurso persuasivo em sentido próprio. Então, a retórica, o livro da retórica de Aristóteles, que aliás tinha sido considerado, era considerado na altura um livro secundário, digamos, na produção de Aristóteles. E depois, nessa introdução, muito rapidamente, como se fosse uma coisa óbvia, mas óbvia não é, spoiler, muito rapidamente, Perelman diz: afinal, decidimos, digamos, de optar para a retórica, porque o que diferencia dialética e retórica é a presença do auditório. É a presença do auditório. O discurso retórico, os discursos retóricos, enquanto discursos persuasivos, são os discursos que têm que ser, enfim, elaborados a partir, tendo como premissa, como ponto de partida, as características peculiares que o auditório que nós queremos persuadir tem. Então isso é que faz, afinal de contas, a diferença entre, a grande diferença entre a retórica e a dialética. E como nós, diz Perelman, estamos a trabalhar no âmbito do discurso prático, estamos a trabalhar no âmbito do discurso político, estamos a trabalhar no âmbito do discurso jurídico, Perelman, como sabe, também era um jurista, estamos a trabalhar nesse âmbito em que os nossos discursos visam, depois, a ter consequências práticas. Então nós temos que considerar a dimensão da persuasão do auditório. E essa é a retórica. Enfim, parece que Perelman quer sugerir, e é uma sugestão que o próprio Aristóteles de qualquer maneira sugere, mas de forma mais implícita, que a retórica é uma espécie de dialética mais o auditório. Enfim, tudo o resto dos tópicos, das confutações sofísticas permanece igual, e a retórica acrescenta a toda a teoria do discurso elaborada na dialética a dimensão da persuasão do auditório. O auditório como, digamos, critério fundamental, das características do auditório como critério fundamental para construir o discurso persuasivo. Agora, obviamente, a questão não é tão simples como parece. O facto de existir um auditório, de existir uma dimensão estratégica e persuasiva do discurso, baseada nas características contingentes, individuais, peculiares que um auditório tem, implica que o discurso persuasivo tenha características radicalmente diferentes do discurso dialético. Agora, que Aristóteles gostasse muito de paralelismos e que a própria ideia que ele introduz logo no primeiro livro nas primeiras páginas, aliás, do primeiro livro da retórica, que a retórica é o, digamos, análogo da dialética, ainda não sabemos muito bem como traduzir esse antístrofe que Aristóteles usa. A retórica é o antístrofe da dialética. Às vezes é o correspondente, às vezes é o análogo. Enfim, o próprio facto de não termos a certeza de como traduzir essa palavra demonstra as dúvidas que a relação entre dialética e retórica em Aristóteles desperta. Então, esse facto diz respeito, de qualquer maneira, é relativo, de qualquer maneira, ao grande projeto aristotélico de construir uma teoria do discurso que tivesse a possibilidade e os instrumentos analíticos de abranger todos os tipos de discurso. Então, todos os instrumentos fundamentais, digamos assim, de análise, como de construção dos discursos, nos três grandes âmbitos identificados por Aristóteles, lógico, demonstrativo, se quisermos, dialético, retórico, são construídos com base, como sabemos, num grande paralelismo que diz respeito, basicamente, à contraposição entre raciocínios indutivos e raciocínios dedutivos. Então, temos, do lado do raciocínio dedutivo, a dedução apofântica
que é o silogismo lógico, o silogismo dialético e o entimema, que é o silogismo retórico. Depois temos, do ponto de vista dos raciocínios indutivos, a indução em âmbito lógico e dialético, e o exemplo, que é a indução retórica. Tudo bem, enfim. Obviamente Aristóteles, digamos, introduz no livro da retórica toda a discussão sobre o entimema e o exemplo, ou seja, sobre a dedução retórica e a indução retórica, à luz desse paralelismo fundamental. Mas o que é que Aristóteles diz também na retórica? Diz que a característica da retórica é a de persuadir. Em primeiro lugar, como sabemos, há condições, digamos, contingentes. Os discursos retóricos são os discursos que são pronunciados perante audiências, auditórios não especializados, o que não significa necessariamente que umas vezes somos acostumados a traduzir ignorantes. Significa não especializados. Significa, por exemplo, audiências heterogêneas. Audiências em que pode haver pessoas que são não necessariamente ignorantes, mas especializadas sobre coisas das quais o orador não está a falar. E são os discursos que são pronunciados perante, em primeiro lugar, esse é o âmbito em particular da retórica, auditórios passivos. Tem que ser persuadidos e que não entram num diálogo ativo com o orador. Então, eis a primeira questão, que é um bocado difícil depois resolver quando depois nós pensamos a retórica como uma espécie de quase dialética. Então, para persuadir um auditório deste tipo, diz Aristóteles, é necessário argumentar é necessário argumentar ex e contra, a partir do verossímil. A partir do verossímil. Não são tanto as premissas, os endoxa, as premissas opináveis do silogismo dialético. São as premissas opináveis, plausíveis no sentido de que são premissas que dizem respeito a determinadas áreas do conhecimento humano sobre as quais não podemos ter certezas absolutas. Em particular, o discurso político lida com premissas desse tipo. São questões que nós temos que decidir, enfim, não podemos prever exatamente as consequências das nossas decisões, há preferências de ordem moral, ética, etc. Tudo bem. O problema é que no âmbito da retórica não é tanta a questão do endoxon, ou seja, das premissas opináveis. É que sem conta que significa a partir do verossímil. E Aristóteles, desse ponto de vista, no livro da retórica, é muito realista. O que é importante na retórica? É o verdadeiro como instrumento de persuasão. Não é a verdade em geral. É a verdade como instrumento de persuasão. Este é o verossímil em Aristóteles, a verossimilhança em Aristóteles. Isso significa que quando a verdade não é um instrumento de persuasão, não tem que ser utilizado. Que o verossímil, em determinados casos, é mais importante que a verdade. Porque a verdade não pode ser persuasiva em determinadas situações. Então, o que é importante, diz Aristóteles, deste ponto de vista, é a aparência da verdade. Não é a verdade. Agora, claramente, dito assim, isso implica, pois, uma diferença substancial do ponto de vista não só dos objetivos, mas também das características do discurso entre o clássico discurso, digamos, os clássicos discursos que nós podemos imaginar que podem ser desenvolvidos em âmbito dialético e os discursos retóricos em sentido próprio. Dito da forma mais simples possível, se nós podemos imaginar uma situação, isto não é nem Aristóteles, nem necessariamente a tradição aristotélica, é uma paráfrase, digamos, para chegarmos depois às questões que nos mais interessam, que são as questões da retórica jurídica em particular. Mas se nós podemos imaginar uma situação em que, como costumam dizer os teóricos contemporâneos da argumentação, em particular os teóricos contemporâneos da escola de Amsterdão, Van Emeren, Otto-Losser, Grothendorff, todos esses autores que desenvolveram depois as teorias da argumentação no programa contemporâneo da pragma dialética,
se nós podemos imaginar, de qualquer maneira, que um discurso em âmbito dialético, ou um diálogo, um debate, a situação típica do discurso dialético qual é? Não é a situação do discurso retórico em que nós temos que persuadir um auditório passivo. É, como a própria palavra diz, é o modelo do diálogo entre duas pessoas que se encontram basicamente num pé de igualdade e que, como costuma dizer Van Niemeren, tem como objetivo resolver uma controvérsia, resolver uma diferença, digamos, de opiniões ou de interesses. Então, essas são duas pessoas que têm um objetivo em comum. Pois, digamos, querem obviamente que um determinado ponto de vista seja demonstrado, digamos, como verdadeiro ou não. Mas têm um objetivo em comum, que o objetivo em comum é o de alcançar um acordo, de qualquer maneira. O que significa que esse acordo pode ser alcançado com uma das duas partes que reconhece que a outra tem razão, ou pode ser alcançado chegando a um compromisso, que é uma terceira opção, que não corresponde exatamente, é o modelo da mediação, que não corresponde exatamente às duas posições defendidas pelas duas partes. Então, nesse caso, se nós considerarmos esse tipo de relação, digamos, discursiva, o modelo é um modelo de uma situação cooperativa, fundamentalmente, em que, portanto, as duas partes podem respeitar, ou é necessário para que essa relação discursiva tenha sucesso, que as duas partes respeitem determinados critérios, que são os critérios que estão justamente identificados por esses autores. Tem que ser sinceros, tem que obedecer ao critério, ao princípio, como sabemos, da caridade interpretativa, interpretar as palavras do interlocutor nas melhores das maneiras possíveis. O que é que significa? Na maneira que seja dar às palavras do interlocutor o significado mais coerente com as próprias premissas que o interlocutor torna explícitas. Então, tornar explícitas, portanto, todas as nossas premissas fundamentais, permitir, portanto, ao nosso interlocutor de perceber quais são os pontos de partida do nosso discurso e disponibilizar todas as informações necessárias para, enfim, podermos, para que o interlocutor possa reconstruir, digamos, o nosso discurso da forma mais coerente possível. Agora, quando nós traduzirmos esse modelo discursivo em contextos, como são em determinados casos os contextos jurídicos, em particular os contextos judiciais, e em contextos como são em particular os contextos do discurso político, não temos grandes dificuldades em perceber que casos reais que correspondam a um modelo deste tipo são casos excepcionais. Não é a fisiologia, digamos, do debate em âmbito jurídico, em âmbito político, em âmbito judicial, em particular em âmbito. São situações relativamente excepcionais, digamos, em que, enfim, realmente quem debate tem um objetivo em comum, quer alcançar um acordo, disponibiliza todas as informações, dá das palavras do seu interlocutor as melhores das interpretações possíveis, etc. Isso acontece em casos específicos, digamos. O que é normal é o contrário. Em contextos que são, em particular, no caso judicial e, sobretudo, também no caso do discurso político, que são contextos não de cooperação, mas de competição, são contextos competitivos, são contextos antagônicos, de antagonismo, acontece exatamente o contrário. Porque as duas partes não têm um objetivo em comum. Cada uma das duas partes quer vencer, tem um objetivo egoísta, em primeiro lugar. Então, não partilha todas as informações relevantes, não dá a melhor das interpretações possíveis das palavras do seu adversário. Ao contrário, grande uso do argumento do strawman, do homem de palha, como se costuma dizer, no discurso político em particular.
atribuir às palavras do meu interlocutor a pior das interpretações possíveis, para que seja mais simples para mim, pois, refutar, né, os seus argumentos, etc, etc, etc. Tudo aquilo que é comum num contexto competitivo, antagonista, em que, enfim, nós, os dois interlocutores não têm uma, digamos, um objetivo. Não tem um objetivo. Isso, aliás, seja dito entre parênteses, se calhar, entre parênteses, porque é um tema muito importante, muito relevante, agora não temos claramente tempo de desenvolver. Se calhar, no parte podemos acrescentar alguma coisa. Isto, aliás, é exatamente o que justifica a institucionalização do discurso, do debate judicial, dos debates judiciais. A institucionalização diz respeito exatamente, tem como origem exatamente o reconhecimento de um contexto que é um contexto competitivo, não de cooperação. E então as partes têm que ser obrigadas a fazer determinadas coisas que não aceitariam se não existisse um contexto institucional. E o contexto institucional obriga de qualquer maneira as partes, em primeiro lugar, a aceitar a solução, mesmo que não sejam satisfeitas. Enfim, nós depois sabemos muito bem que uma das conclusões mais prováveis nesses contextos é que ambas as partes não estejam satisfeitas em determinados casos. Então, a institucionalização do debate em âmbito jurídico, em âmbito judicial, demonstra exatamente como, enfim, essa institucionalização reconhece, né, reconhece o caráter conflitual, né, deste tipo de discurso. Então, chegando rapidamente à conclusão, o que é que isso significa do ponto de vista do estudo dos discursos, do discurso jurídico em geral, e em particular nas nossas sociedades democráticas, em que o discurso jurídico tem determinadas características, as decisões dos juízes têm que ser publicadas, motivadas, etc. Obviamente nós temos, vou ser muito rápido sobre essa questão, nós temos o hábito de vez em quando de utilizar esse rótulo muito geral, discurso jurídico ou argumentação jurídica. Pois sabemos perfeitamente, nós que trabalhamos nessa área, que esse é um rótulo que abrange fenómenos muito diferentes, que uma coisa é o discurso dos juristas, dos professores de direito, tem determinadas características, outra coisa é o discurso dos chamados operadores do direito, as autoridades da aplicação, tanto as autoridades administrativas quanto os juízes, né? O discurso judicial, portanto. Depois temos o discurso dos advogados, tem também características peculiares, e de facto, dos elementos que diferenciam entre esses níveis discursivos é exatamente a dimensão persuasiva que esses diferentes tipos de discurso têm. Não temos grandes problemas em reconhecer que o discurso de um advogado tem como ponto de partida, como objetivo, enfim, tem uma dimensão persuasiva muito relevante, estratégica persuasiva muito relevante. Tem que defender a sua parte, tem que fazer tudo aquilo que é no seu alcance, dentro dos limites legais, para defender a sua parte. Temos maiores dificuldades, às vezes, em reconhecer que as motivações dos juízes têm uma dimensão persuasiva. Ou até os discursos dos professores de direito, dos juristas, em sede de doutrina, têm uma dimensão persuasiva. Tem, obviamente. Às vezes é menos relevante, às vezes é mais disfarçada, às vezes é menos evidente, mas um discurso cujo objetivo é justificar uma decisão prática perante um auditório, como Bergman reconhece muito bem, não pode não ter uma dimensão persuasiva. Não pode não ter uma dimensão persuasiva. Então esse é o âmbito em que nós podemos ver, de qualquer maneira, a diferença, a distinção, a distância, se quisermos, entre os modelos ideais e os casos reais. É o âmbito em que nós podemos sempre construir ótimos modelos normativos, ideais, em que nós identificamos determinadas regras que têm que ser cumpridas, essas são as regras, princípio de caridade interpretativa, sinceridade, etc, etc. Pois, temos também que ver como esse modelo é adequado à realidade. Agora, a retórica jurídica, pelo menos a retórica jurídica como programa, desempenha de facto em parte essa função. Então, não esquecer
que a dimensão persuasiva não só existe, mas em determinados casos, e o discurso jurídico é um caso evidente, desempenha uma função relevantíssima, fundamental. O que é particularmente evidente, e acabo só deixando aqui uma sugestão, termino deixando eventualmente uma sugestão para o debate, o que é particularmente evidente em determinados tipos de discurso jurídico que nós não costumamos considerar relevantes, nos quais nós não costumamos identificar uma relevante dimensão persuasiva. As motivações das decisões judiciais, por exemplo. E mais, as decisões das motivações judiciais dos tribunais supremos. Porque a decisão do tribunal de instância é relativamente intuitivo que possa ter uma dimensão persuasiva. O tribunal de instância tem que persuadir pelo menos os tribunais superiores, não é? Tem que encontrar uma motivação, tem que construir um juiz da instância, uma motivação que seja, pois, aceita de qualquer maneira pelos tribunais superiores. Mas os tribunais superiores, que não têm tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal tem que motivar, obviamente, as suas decisões. Bom, o Supremo Tribunal Federal tem técnicas deste ponto de vista bastante peculiares. Mas vamos pensar, por exemplo, no Tribunal Constitucional Europeu. Tem que motivar, obviamente, as suas decisões, e depois não tem tribunais superiores que julgam o caráter mais ou menos válido, mais ou menos adequado à luz do direito vigente das decisões. Então, significará que esses tipos de motivações não têm uma dimensão persuasiva? Não, tem porque a dimensão persuasiva no âmbito do discurso prático é ineliminável. E tem porque tem que persuadir outros auditórios. A comunidade jurídica, os professores de direito, o legislativo, a opinião pública em determinados casos sobretudo de decisões que dizem respeito a questões, por exemplo, moralmente mais sensíveis. Tem que persuadir também a opinião pública, de qualquer maneira. Sobretudo naqueles casos em que há uma relação entre judiciário e político. Então, as técnicas que são típicas do discurso persuasivo, que são as técnicas que depois são analisadas pela retórica, são perfeitamente identificadas também nesses contextos. Então, o papel da retórica jurídica, basicamente, e fecho muito rapidamente a minha fala para deixar tempo depois para o debate. O papel da retórica jurídica é exatamente o de não esquecer, porque, obviamente, o teórico tem uma. Isto é dito de forma um bocado grosseira, um bocado simplista, mas, digamos, um bocado assim também. O teórico tem sempre uma tendência um bocado a negligenciar alguns aspectos que são mais desagradáveis. E a construir grandes sistemas teóricos perfeitamente coerentes, mas que depois, perante uma realidade que é muito mais brutal, de qualquer forma, acabam por não ter uma grande utilidade. Então, o papel da retórica jurídica, de qualquer maneira, também dos estudos contemporâneos da retórica jurídica, é de não subestimar, digamos, este lado estratégico do discurso jurídico, marcadamente estratégico do discurso jurídico. Então, isto depois, como sabem sobretudo os meus alunos, os que foram meus alunos aqui no curso do ano passado, pois temos determinadas técnicas que permitem também de identificar não é só a chamada e famosa análise das falácias, dos argumentos, etc., mas também o lado mais tradicional da retórica, que às vezes é específico. Analisar, por exemplo, as figuras retóricas que são utilizadas nas decisões judiciais. O trabalho que às vezes não é feito. A figura retórica é coisa que diz respeito aos estudos literários, mas não é assim. A figura retórica é um instrumento de persuasão fundamental. Todos usam de forma inconsciente, obviamente, na maioria dos casos, mas todos usam de forma que tem que persuadir. Obrigado. Falamos no início, após a exposição dos dois colegas, é que abriremos espaço ao debate. Então, agora a gente vai passar a palavra à nossa queridíssima professora Mariana Ficato, a quem a gente agradece mais uma vez. Buenos días, como siempre para mí es un honor y una alegría poder compartir con tan queridos colegas este espacio de Jury, y quiero agradecer especialmente a Gracia por la invitación, por su generosidad.
Bueno, en esta oportunidad voy a hablar de... Es un título bastante amplio, que es argumentación jurisdiccional, conectores formulares que encapsulan, pero en realidad voy a hablar de una expresión conectiva que es para mayor satisfacción. Este estudio se enmarca en una investigación mayor que inicié ya en el año 2012 sobre argumentación jurisdiccional, específicamente yo trabajo sobre el género sentencia, y me interesé por aquellos argumentos que, si bien están presentes en una decisión judicial, no conforman los argumentos indimentes, es decir, no conforman lo que se denomina la ratio de equidendi o el holding de una sentencia. Vengo trabajando desde 2012 en estos temas. Pero en esta oportunidad, el objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento de la expresión conectiva formular. Ahora vamos a ver qué significa esto, para mayor satisfacción en el ámbito de la argumentación jurisdiccional. Específicamente, me interesaría mostrar, a partir de un ejemplo, mejor dicho, extraídos de un corpus de sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cómo este dispositivo conectivo suele formar parte de construcciones o patrones conectivos complejos que operan como construcciones conectivas que encapsulan. Ahora vamos a ver qué significa esto. Las preguntas que generaron esta investigación fueron: ¿cuál es la función de estas construcciones conectivas complejas? Ahora después les voy a mostrar ese camino, cómo llegué a ver que eran construcciones complejas. Es decir, ¿cuál es la función? ¿Qué tipo de vínculos se establecen? Yo estoy diciendo vínculos, no vínculos. Vínculos establecen. ¿Y cuál es el efecto comunicativo, cognitivo que desencadena la presencia de estas construcciones en una sentencia? Bueno, primero preguntarnos qué son formas de conexión formular. Nosotros al inicio de esta investigación definimos este tipo de conexiones como aquellas que se realizan a través de expresiones conectivas que tienen un significado propio dentro del tecnolecto jurídico, diferente de que tienen en la variedad estándar de la lengua. Es decir, actúan como unidades de significación especializada. Si uno va a un diccionario de la lengua, no va a encontrar el significado que tienen estas expresiones en el tecnolecto jurídico. Yo en otra oportunidad, en otro di jure, trabajé la expresión a mayor abundamiento, que es una expresión que en el diccionario, la mayoría de los diccionarios de lengua española, es una expresión de tipo aditivo que suma argumentos de mayor peso, pero en el ámbito justamente de la argumentación jurisdiccional es todo lo contrario. Es un conector aditivo, pero incorpora argumentos de menor valía. Es decir, si uno se guía por el diccionario de la lengua, se va a encontrar que se equivoca cuando pasa al ámbito de la argumentación jurisdiccional. La expresión que nos ocupa ahora, que es para mayor satisfacción, tiene dos equivalentes. Uno en español, que es el que acabo de nombrar, mayor abundamiento, y uno en latín, que es obiter dictum, obiter dicta, que es el más extendido en los distintos países y también en los distintos sistemas, tanto en el civil law como en el common law, ¿no? Esa es la forma más común de denominarlos. ¿Cuál es la función de estas expresiones conectivas, tanto de para mayor satisfacción, a mayor abundamiento o obiter dictum? Es incorporar argumentos, insisto, que no determinan el holding o la ratio de equidendi, es decir, la decisión no fundamenta la decisión, sino no solamente porque son importantes, incorporan razones secundarias, razones como las llaman complementarias. Ahora, ¿qué significa en el tecnolecto jurídico para mayor satisfacción? A través de esta expresión, para mayor satisfacción, la jurisdicción hace saber que procederá a abundar en más y mejores razones para contestar, para responder a las pretensiones y defensas. ¿Qué significa el derecho a la jurisdicción? Muy brevemente, así paso directamente a lo que nos interesa. El derecho de pedir a los jueces la tutela de un interés que el solicitante se atribuye, el derecho a obtener una respuesta y el derecho a que esa respuesta se acorde a un ordenamiento jurídico. Ese es el derecho a la jurisdicción. Pero cabe aclarar, y esto es importante para trabajar esta expresión conectiva, que el derecho a la jurisdicción corresponde no solo al sujeto activo, sino también al sujeto pasivo de la pretensión, pues ambos tienen derecho a pedir y a obtener una respuesta acorde al ordenamiento jurídico.
En este marco, la sentencia constituye una herramienta procesal mediante la cual la jurisdicción debe dar respuesta, hacerse cargo justamente de las pretensiones. La sola emisión de la sentencia, a favor o en contra, de alguna manera satisface, y ahí el término que nos interesa, justamente el primero de estos pedidos, la respuesta, ¿no? Por supuesto, solo la parte victoriosa, si tomamos el término de diccionario de satisfacción, va a ser el que se va a sentir satisfacción en esa respuesta. A través de la expresión para mayor satisfacción, este es el significado, la jurisdicción hace saber que procederá a abundar en razones, pero en razones no dirimentes, porque incorpora razones no dirimentes para responder más y mejor a las pretensiones y las diferencias. En una primera etapa de investigación, lo que nos llamó la atención al analizar el corpus, que esta expresión conectiva para mayor satisfacción estaba acompañada de a quién iba destinada. Es decir, para mayor satisfacción del recurrente, del impugnante, del amparista, del quejoso, distintas formas que encontrábamos en el corpus. Y nos llamó la atención porque muy pocas veces decía para mayor satisfacción de la pretensión, es decir, del acto, ¿no? Del acto de pedido. Y encontramos cierta paradoja, porque curiosamente se empleaba para rechazar los planteos que presentaba el recurrente, el amparista, ¿no? Entonces, nos preguntamos, rechazar los planteos parece ser lo opuesto a satisfacerlos, ¿no? O a satisfacer a quien los ha planteado. Entonces, ¿cómo se satisface la pretensión o a su autor con argumentos justamente orientados a desestimarla, ¿no? Esa fue una pregunta que nos hicimos. Entonces, en esa primera etapa de investigación, esto yo lo desarrollé en el Congreso de CELIAR, en marzo de este año en la Universidad de Buenos Aires, sostuvimos que para mayor satisfacción, a diferencia de las expresiones conectivas equivalentes, es decir, obiter dictum, y para mayor abundamiento, establece distintos grados de destinación, y creo que es muy productiva en este sentido como expresión conectiva, porque los argumentos que introduce van destinados directa e indirecta e implícitamente al que gana. ¿Por qué? Porque ya se dieron las razones, porque fue el que ganó, es decir, ya se siente de alguna manera satisfecho por la argumentación otorgada en la asistencia, en la sentencia. Y sin embargo se dirige directa y explícitamente al que pierde. ¿Por qué? Porque se deben sumar motivos para persuadirlo justamente, ¿no? Para convencerlo. Entonces, ¿por qué pensamos? ¿Por qué creemos que esta cuestión es así? Justamente se dirige directamente al recurrente, al impugnante, al quejoso. ¿Para qué? Para desalentarnos, para que cambie su postura, es decir, lo que piensa, o por otro lado, para que no tenga una reacción, es decir, que impugne la sentencia, en el caso de que sea una cuestión que puede impugnar un tribunal superior y a la Corte Suprema Argentina, y entonces de alguna manera para conformarlo ante la pérdida, ¿no? Entonces utilizada estratégicamente. Esto fue algo que yo traté en otra oportunidad. Pero algo que me llamó la atención también en esa primera etapa de investigación, que más allá de ser un conector aditivo, es un conector que incorpora información compleja. ¿Por qué? Porque de alguna manera iconiza, y esto en términos cognitivos, tres cuestiones. Por un lado, iconiza abundancia. Ya al analizar para una preposición con carácter final, mayor, un adjetivo que implica más que implica abundancia. Es decir, es algo que agrega, que se preocupa por abundar y dar algo más para satisfacer. También iconiza el cierre. ¿Por qué? Porque generalmente esta expresión conectiva se incorpora al final de un movimiento argumentativo, especialmente hacia el final de los considerandos que sostienen el fallo o la resolución. Y por otro lado, algo que me interesó y me llamó la atención y generó la segunda parte de la investigación, indica contraste. ¿Por qué? Porque iconiza y señala un límite entre lo dirimente y lo no dirimente. Lo que está antes de esta expresión es lo dirimente, lo que sostiene la decisión. Lo que viene después es lo adicional, lo que no sostiene la decisión, pero insisto,
yo ya he trabajado anteriormente, que son importantes, porque por algo están, por algo el juez incorpora estos argumentos no dirimente. Entonces, me llamó la atención que aparte de ser un corrector aditivo, incorporaba más información. Ahora bien, vemos un pequeño ejemplo para dar la estructura. Yo empecé a ver que aparecía en los siguientes formatos, como inicio de párrafo, aparecía en un párrafo un conector de tipo adversativo, contractivo, a continuación un encapsulador, ahora voy a muy brevemente, si tengo tiempo voy a decir, por las dudas voy a recordar lo que es un encapsulador, en este caso sería lo expuesto, que por sí mismo sella la suerte adversa del recurso, es decir, lo expuesto remite al texto anterior, a lo dirimente, después fíjense que hay una predicación, y para mayor satisfacción que incorpora el argumento en lo dirimente. Y yo digo, siempre se repetía este patrón argumentativo. Entonces, esto generó, lo que vamos a hablar ahora, lo que me permite el tiempo, esta segunda etapa de investigación en la que identificamos y estudiamos cómo este dispositivo conectivo suele formar parte de construcciones o patrones complejos, decir recurrentes es repetitivo, pero la idea que se repetía en el corpus de investigación, que operan como construcciones colectivas que encapsulan, que así suele llamarse técnicamente, pero a mí me gusta decirlo más construcciones complejas, no me gusta llamarlo por ahí de esta forma, con la doble función que tienen estas construcciones colectivas que encapsulan. Conectiva, una cuestión que se relaciona con la coherencia relacional, pero también cohesiva. ¿Por qué? Porque se relacionan directamente con la coherencia referencial, ¿no? Son muy productivas en cuanto al texto y a la comprensión del texto. Muy brevemente, ¿qué son los encapsuladores? Esto más dirigido hacia algún alumno presente. Saben que los encapsuladores, vamos a un ejemplo mínimo. Yo digo, sin perjuicio de eso. El encapsulador se considera ese eso. ¿Por qué? Porque es una partícula de carácter generalmente nominal, que tiene una función correferencial, es decir, anafórica o catafórica. Su función es sintetizadora, resume lo que pasó anteriormente en un texto, y su posición es temática. ¿Por qué? Porque se incorpora en un párrafo nuevo, generalmente para después poder agregar información nueva, es decir, un rema a ese tema. Esa es lo que dice en general la bibliografía de consulta. Por Reguero Zuloaga, que ha hecho estudios para mí muy interesantes sobre los encapsuladores, dice que son bisagras lingüísticas que conectan bloques de información, resumiendo el primero y proyectando el texto hacia adelante. El tema es muy complejo, ¿por qué? Porque hay muchas formas de llamar los encapsuladores, etiquetas, nombres generales, hay muchísima bibliografía. Tampoco se asocian con un tipo de palabra, pronombre, sustantivo, puede ser una cláusula, una oración, un párrafo, ¿no? Y lo que nos interesa a nosotros que son organizadores textuales. Eso es lo que, por lo menos a mí me interesó trabajando durante muchos años sobre argumentación, ¿no? Por este carácter funcional, Estrella Montolio los estudia en función de construcciones y propone lo que denomina construcciones conectivas que encapsulan, es decir, construcciones que poseen un conector más un encapsulador. Ella estudió, por ejemplo, a pesar de más una estructura nominal, a pesar de eso, ¿no? Pongamos un ejemplo. Y ella estudia el carácter conectivo y referencial anafórico de esta partícula, ¿no? Por Reguero Zuloaga dice algo que para mí es fundamental, que este tipo de expresiones se manifiestan en textos densos, y las sentencias sabemos, como investigadores, que son textos densos. ¿Por qué? Pues son textos pesados para la lectura, con mucha subordinación, coordinación, estructuras pasivas, con agente o sin agente, nominalizaciones, es decir, oración párrafo, son textos densos. Y algo que dice Estrella Montolio que es muy interesante, que son vías para introducir la valoración. Que a veces esta colecta sirve para introducir una nueva valoración en la predicación. Entonces yo de alguna manera pude encontrar en mi corpus de análisis que
Este era un patrón recurrente. Era conector de contraste, después venía una frase nominal o una oración subordinada, para mayor satisfacción, siempre incorporando la figura del apelante, es decir, uno de los destinatarios, ¿no? Por decir una restricción del destinatario, como vimos. Y después venía una oración, ¿no? Que incorpora esta expresión conectiva. Pero lo que me interesa a mí es a nivel funcional. Conector de contraste, argumentos, el encapsulador que recuerda, trae al texto los argumentos dirimentes. Se incorpora la valoración, porque se explicita muchas veces la conclusión. Se incorpora el argumento, el conector que nos interesa para mayor satisfacción, del impugnante, amparista, etc. Y después se incorpora el argumento no dirimente. Si bien la Suprema Corte son 7 o 5, no me acuerdo, integrantes. Son 7 integrantes. Llama la atención que por más que hay distintos relatores, distintos jueces, esta estructura se repite sistemáticamente, aunque haya distintos productores. Entonces, yo lo veo como una, incluso lo vamos a ver como un patrón muy productivo. Y ahora vamos a ver por qué es un patrón tan productivo, más productivo tal vez que otras expresiones que incorporan argumentos no dirimentes. Vamos a ver algunos ejemplos. Partícula adversativa. Ello, fíjense, es un encapsulador, es un pronombre neutro anafórico que condensa la información en ese fragmento de sentencia. El argumento dirimente, los argumentos o el argumento, acá no tengo la base dirimentes anterior. Después viene la expresión conectiva que nos ocupa y después se incorpora, fíjense, con la estructura que dijimos, verbo subordinada, el argumento no dirimente. Ahora, esto también se da en otros ejemplos con otras expresiones conectivas, sin perjuicio de avanzo y después retomo. Aun cuando, aunque, una estructura de diferencia con no solo esto, sino esto, ¿no? Es interesante ver cómo se repite cambiando la expresión conectiva, ¿no? Fíjense en el ejemplo 3, muy parecido al anterior, que lo señalado, encapsulador, después viene la predicación, que es habilitaría por sí mismo para el rechazo de cuestionamientos, introduce la conclusión. Lo importante es que, ¿qué hace? ¿Qué hacen los magistrados en el voto? Con el encapsulador retoman el argumento dirimente, después incorporan la conclusión para que quede claro al lector, hasta acá va lo dirimente, hasta acá la ratio de cliente. Y después, de a mayor abundamiento, sí, desarrollan el argumento no dirimente. Lo importante es ver la idea del límite, de contraste, y cómo se ve ese contraste de la expresión conectiva que nos ocupa reforzada por otra expresión conectiva que es la que abre el párrafo. ¿Se comprende? Otra diferencia, en el 4, fíjense, que dice, para mayor satisfacción del recurrente, las siguientes consideraciones adicionales. ¿Qué hace en este caso el juez votante? Repite, porque decir, para mayor satisfacción del recurrente, es como decir, ahora viene un argumento no dirimente y por las dudas, dice, las siguientes consideraciones adicionales, que es casi un sinónimo, ¿no? ¿Por qué? Porque así suele llamar la doctrina jurídica los argumentos no dirimentes u omitativos. Hay un esfuerzo por marcar ese límite, por hacerse comprender. En el otro ejemplo va por más. Dice, solo a mayor abundamiento y para mayor satisfacción. Es decir, repite dos expresiones conectivas sinónimas, si quieren decir equivalentes. Y nótese también el solo, que es un adverbio restrictivo, es decir, hasta acá, siempre marcando ese límite. Yo no sé si hay una conciencia lingüística o no, habrá que ver, pero que es un patrón recurrente, que hay un esfuerzo argumentativo que es evidente porque en la mayoría de las sentencias, si viene un análisis cualitativo, podría ser un análisis cuantitativo, la mayoría de las sentencias se requieren estos patrones. A veces se antepone la expresión conectiva, fíjense, para mayor satisfacción del recurrente, tal vez es una estructura más complicada, no solo no se ha
cumplido dicho recaudo de fundabilidad del recurso. Fíjense, como siempre, se incorpora, con el tiempo hoy, se incorpora, después más lento, se incorpora el encapsulador. Fíjense, siempre está el encapsulador presente, ¿no? Lo expuesto, ¿no? Lo resuelto, a tenor de lo resuelto, siempre el texto va para atrás, está la valoración, es decir, ya está, ya digo que el recurso no prospera, pero voy a agregar algo más, ¿no? Y siempre es el límite. Y un ejemplo que creo que para mí es ostensivo, es bien claro, es este ejemplo, que es el 7. Acá me detengo un poquitito más, ya que tengo un poquito más de tiempo. Fíjense, de alguna manera, podríamos decir es prototípico, ¿no? En el ámbito de la lingüística cognitiva, de lo que sería este patrón. Está encabezado por finalmente, que es un adverbio o un marcador que indica finalización. ¿Por qué? Porque este fragmento está al final de un considerando antes del fallo. Con esto se va a sellar, va a ser como una suerte de estocada final, ¿no? De la argumentación. Si bien no son argumentos dirimentes, por algo están, por algo hay un esmero del argumentador por incorporarlos. Y más allá de que es otra expresión también de tipo contractiva, ya hemos trabajado en Contoribio, en el caso Inaudi, está en los cuadernos del FAL, hay un artículo en que trabajamos justamente con esta expresión como un encapsulador, ¿no? Si bien en ese momento yo no trabajaba, no había leído y estudiado tanto sobre el encapsulador, cuanto más leo me doy cuenta lo productivo que puede ser como categoría para trabajar la argumentación. Finalmente, y más allá de la notoria insuficiente de esta parcela del recurso, esta parcela se está refiriendo anafóricamente a los argumentos dirimentes incorporados anteriormente, pero fíjense que hay una valoración, la notoria insuficiencia, ¿no? Por eso es un ejemplo muy interesante. Después viene la predicación, antes viene evidenciada la extemporánea introducción del cuestionamiento bajo análisis. Fíjense que, ¿qué hace acá? No solamente trae con el encapsulador el argumento, sino que lo repite. Es decir, para hacerlo más productivo, ¿no? Para que no quede ninguna duda para el lector cuál es el argumento que sostiene justamente que el recurso no prospere. Y después, nueva predicación, que por sí sola sellaría la suerte adversa del recurso, es decir, nueva valoración, el recurso no prospera, ya está fundamentado. Y ahora sí se incorpora, para mayor satisfacción del recurrente, algo que no dije y tengo un segundito y lo voy a decir, para mayor satisfacción, más allá de ser un factor finalmente parentético, lo encontramos entre comillas, suele también encontrarse entre guiones. Y eso iconiza de alguna manera que su carácter de declaración, ¿no? Lo incorporan entre guiones, ¿no? Para mayor satisfacción, y después viene el argumento no dirimente, ¿no? Es un patrón bien claro, yo diría prototípico, en el corpus de investigación. Ahora, las consideraciones finales. Pudimos mostrar en la investigación cómo para mayor satisfactor tiende a formar en las sentencias proferidas por la Suprema Corte de Buenos Aires construcciones conectivas complejas, como yo prefiero llamarlo. Yo opera como construcciones conectivas encapsuladas, en la línea, digamos, de los estudios de encapsuladores. Yo prefiero hablar de construcciones conectivas complejas, ¿no? Dado que sintetizan y cohesionan la información más importante, y ahora viene lo cognitivo, que se desea retener. Lo más importante en estos párrafos con los que se cierran los considerandos es que se trata de retener con el encapsulador lo más importante, lo dirimente y la conclusión. Y después se incorporan, se relanza el texto, y se incorporan los argumentos no dirimentes justamente para abundar, para satisfacer más las pretensiones y así cerrar el decisorio. Fíjense que siempre está la idea de adición, de contraste y de cierre. Estas construcciones conectivas complejas resultan ser productivas y eficientes, a mi criterio, más que otras
empleadas en expresiones, o bien en esta misma expresión conectiva, cuando es para mayor satisfacción de X, se introduce el argumento directamente no dirimente, sin esta estructura compleja, o cuando se utilizan otras expresiones equivalentes, o interdictum, o para mayor satisfacción, que es el conector, y después se introduce el argumento no dirimente, ¿no? Ahora, igual estoy repensando para mayor satisfacción a partir de esta segunda etapa de investigación, ¿no? Que solo iconizan, marcan el límite y que es un conector aditivo, ¿no? No hay duda, si uno tuviera que elegir cuál es la información más fuerte, sin duda es aditiva, pero nos perderíamos de decir justamente que es contrastiva, que da información de cierre, por eso la idea de que da información compleja. Y para finalizar, me interesa decir que su empleo no solo ayuda a los jueces a organizar y jerarquizar información, que creo que eso es para mí fundamental desde el punto de vista cognitivo, sino también facilita a los destinatarios el acceso cognitivo justamente a un género discursivo de tan difícil acceso como son a las sentencias, porque es un género discursivo denso en términos de la autora que ya vimos, y porque los que trabajamos sobre sentencias, sobre todo sobre la argumentación jurídica, sabemos lo complejo que es entender este tipo de textos. Fíjense que el movimiento es así: inicio de párrafo, se produce un giro que se abre a través de la expresión conectiva, después el encapsulador recupera para relanzar, y se incorpora finalmente un argumento no dirimento para abundar y satisfacer, conformar, persuadir aún más, porque no es dirimente, a las partes.